Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, queria manifestar meu apoio e minha solidariedade aos engenheiros e arquitetos do Rio de Janeiro. Eu recebi aqui a carta aberta aos vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente não pode, né, enquanto vereador, fazer um projeto de lei para fazer o reajuste da tabela. Ficamos na dependência da mensagem do prefeito. Acho que vocês estão agindo de maneira absolutamente correta ao vir aqui para pressionar os vereadores e pressionar o prefeito para que essa mensagem seja enviada. Afinal de contas, a atualização da tabela de vencimentos não ocorrer desde 2008, acho que não precisa de mais nenhum argumento para estar ao lado de vocês nessa luta. Tá? Espero que a gente consiga pressionar o prefeito e consiga aprovar aqui a mensagem com a atualização da tabela. Obrigado. Agora, eu queria aproveitar para dar os parabéns ao vereador Jefferson Moura pela iniciativa de recolher assinaturas pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa, para avaliar as possibilidades aí de irregularidades sendo cometidas no processo da construção das Olimpíadas na nossa cidade. Bom, nós temos... Eu fiz alguns levantamentos de dados, porque é muito importante a população do Rio de Janeiro entender o seguinte: conseguir as assinaturas para instalar a CPI é a primeira batalha. Agora virão várias outras batalhas e nós só teremos chance de vitória se houver pressão da população do Rio de Janeiro. A primeira batalha é para que o governo indique os seus nomes para a CPI. E depois a batalha para que a CPI funcione, para que a CPI investigue e para a CPI não termine em pizza. E nós vamos precisar muito do apoio do povo do Rio de Janeiro, porque nessa casa o prefeito conta com uma maioria absoluta de vereadores. Nas últimas eleições, dos 51 vereadores, 39 foram eleitos por partidos que compunham a aliança do prefeito Eduardo Paes. Então aqui é um campo desfavorável para essa luta, mas se a população do Rio de Janeiro prestar atenção nos encaminhamentos dessa CPI, pode ser que ela não termine em pizza. Eu certamente não serei membro da CPI, porque pela interpretação dessa casa sobre a regra da proporcionalidade, o PMDB vai ocupar as 4 vagas, além do vereador Jefferson Moura. Mas eu quero fazer aqui o meu compromisso de acompanhar essa CPI como se eu fosse membro dessa CPI. Acho que esse deve ser, aliás, deveria ser o papel dos 51 vereadores. Então eu quero começar colaborando, levantando a seguinte questão: por que é importante investigar a Prefeitura Eduardo Paes, a sua relação com as empreiteiras e as obras olímpicas? Em primeiro lugar, a gente fez um breve levantamento de doações em 2012 para a campanha do Eduardo Paes e do PMDB. A empresa Cirela doou R$140 mil para o PMDB estadual. A Carvalho Hosken doou 150 mil diretamente para a campanha do Eduardo Paes e mais 850 mil para o PMDB do Rio. Andrade Gutierrez doou 15 milhões e 875 mil para o PMDB nacional, que repassou 15 milhões para o PMDB do Rio de Janeiro. E a Odebrecht contribuiu com 7 milhões para o PMDB nacional. Essas empreiteiras aqui, a gente poderia listar outras, mas eu vou ficar nessas, que essas empreiteiras já estão envolvidas com a construção do Parque Olímpico, através do consórcio Rio Mais,
que tem a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Carvalho Rosken. Com Porto Maravilha, através do consórcio Porto Novo, que reúne a OAS, Carioca Engenharia, Odebrecht e outras. Com o campo de golfe, o golfe olímpico, construído pela Cirela. Nos BRTs, BRT da Transcarioca, Andrade Gutierrez, Delta, OAS e outras. BRT da Transoeste, Odebrecht e outras. BRT da Transolímpica, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e outras. Então, as empreiteiras que financiam a campanha do Eduardo Paes e do PMDB estão envolvidas em todas as obras fundamentais para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eu já falei isso aqui outro dia, não custa repetir. A gente sabe como essas empreiteiras operam no nosso país. São empreiteiras que não fazem negócios lícitos. Praticamente não existe uma obra pública, não existe nada em que essas empreiteiras estejam envolvidas que não tenha corrupção, que não tenha malversação do dinheiro público. Eu acho mais do que natural que o povo do Rio de Janeiro, que a população do Rio de Janeiro esteja suspeitando as principais empreiteiras envolvidas no escândalo da Lava Jato são as principais financiadoras da campanha do Eduardo Paes e do PMDB e são as principais beneficiadas pelas obras das Olimpíadas. Agora, cada um desses itens aqui levanta várias questões a serem discutidas. Por exemplo, o Parque Olímpico. O Parque Olímpico, ele vai custar como contrapartida, né, em dinheiro e imóveis, 1.678 bilhões de reais. A Prefeitura pagará ao consórcio Rio Mais pelo Parque Olímpico com os terrenos do antigo autódromo de Jacarepaguá e com mais R$500 bilhão mais ou menos em dinheiro. Só que, por exemplo, há suspeitas de que na avaliação do valor do imóvel do autódromo Jacarepaguá foi feita a subvalorização. Esse valor de 1.600 bilhões corresponde a uma avaliação do imóvel do autódromo Jacarepaguá várias vezes inferior ao valor praticado pelo mercado. Precisamos discutir, na questão do Parque Olímpico, a opção pela remoção da Vila Autódromo, porque o reassentamento da Vila Autódromo, seguindo o plano popular feito pela comunidade e pela FRJ e pela UF, que ganhou prêmio internacional de urbanismo, custaria aos cofres públicos menos de 20 milhões de reais para fazer a reurbanização da Vila Autódromo. E a opção da Prefeitura do Rio de Janeiro foi de gastar já, até agora, mais de 200 milhões de reais para fazer a remoção da Vila Autódromo. Quer dizer, fazem uma perversidade contra a população da Vila Autódromo, destrói as vidas das pessoas, fazendo o poder público gastar 10 vezes mais do que ele gastaria para atender as questões ambientais, as necessidades das Olimpíadas e o desejo da população de permanecer ali. E detalhe, essa notícia não é nova. Estado de São Paulo, 6 de outubro de 2011. Rio de Janeiro pagará 19,9 milhões por área de doador do Paes. Ou seja, para reassentar os moradores da Vila Autódromo, a Prefeitura do Rio de Janeiro pagou, provavelmente, com valor superfaturado, para doadores de campanha do prefeito, né, venderem um terreno para fazer o reassentamento dos moradores da Vila Autódromo. Precisava ser esse terreno, o valor estava correto. Isso também precisa ser investigado. Obrigado. O Porto Maravilha, outro item que tem
vários subitens para a gente investigar. Primeiro, a opção, já esgotou meu tempo, né, senhor presidente? Então eu vou concluir. Eu tenho 5 itens para discutir que configuram razões para que a prefeitura seja investigada. Bom, são tantas suspeitas sobre a prefeitura Eduardo Paes que elas não cabem, né, no tempo do nosso discurso aqui. Eu vou tentar ser mais telegráfico, mais objetivo, para poder terminar os itens que eu tinha preparado. Então eu já falei das empreiteiras que doaram para o prefeito, falei das suspeitas de irregularidade no Parque Olímpico. Sobre o Porto Maravilha, em primeiro lugar, a privatização da área. Foi criada uma operação consorciada com a Companhia de Desenvolvimento do Porto. A CEDURP é uma sociedade, uma empresa de economia mista. A maioria das ações com direito a voto estão na mão do poder público, mas as ações com direito aos dividendos, aos lucros, podem ser todas privadas. Então, como que uma empresa que vai distribuir lucros para acionistas privados recebe terras públicas de presente, como doação? Isso é transferência do patrimônio público para o setor privado sem nenhum tipo de justificativa. Também na operação consorciada foram terceirizadas ações típicas da municipalidade, como a limpeza pública e o ordenamento da região, por exemplo. Sobre o Porto Maravilha, precisamos investigar as relações entre a Caixa Econômica Federal, o Eduardo Cunha e o prefeito Eduardo Paes, que afinal de contas, as obras do Porto Maravilha foram bancadas por CEPACs, que eram títulos que dão direito a aumentar o potencial de construção dos imóveis da zona portuária. Isso foi feito com a justificativa de que o setor privado financiaria as obras do Porto Maravilha através da compra dos CEPACs. Só que os CEPACs foram comprados exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, no valor de 3,5 bilhões de reais. 90% desses títulos continuam em mãos da Caixa Econômica Federal, porque o mercado não teve interesse em comercializar as CEPACs. Por conta disso, segundo notícias de jornal, houve o suborno de funcionários da Caixa Econômica para que eles, a partir do recebimento de propina, autorizassem os investimentos financeiros da Caixa Econômica nas obras do Porto Maravilha. Campo de golfe olímpico. Em primeiro lugar, não havia nenhuma necessidade de se fazer um campo de golfe olímpico na nossa cidade. A nossa cidade tem 2 campos de golfe. Os atletas, as federações de golfe, tanto brasileiras como internacionais, todos afirmaram que os 2 campos de golfe da cidade poderiam ter sido adaptados para a realização das Olimpíadas. Parece que a construção de um novo campo de golfe serviu apenas para criar condições políticas de se cometer o crime ambiental na área de proteção de Marapendi. Pela legislação ambiental, aquela área, que é do senhor Pasquale Mauro, ela estava degradada. O poder público tinha que exigir do senhor Pasquale Mauro a restauração da área, a recuperação da área da APA. Ao invés disso, a Prefeitura do Rio inventou, que está havendo uma troca benéfica para a cidade. O Pasquale Mauro, a Cirela, a Fiore, constrói um campo olímpico e, em troca, recebe como contrapartida o aumento do potencial de construção do terreno ao lado do campo de golfe, onde será permitida, já estão
se eu não me engano, construídos 22 blocos de 22 apartamentos. Precisamos investigar, inclusive, como foi o licenciamento ambiental do campo de golfe, porque existem denúncias de que servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente se recusaram a assinar as autorizações e que o próprio prefeito Eduardo Paes teria assinado as autorizações, passando por cima da secretaria responsável, do setor responsável pela autorização. Precisamos também, como eu já falei, investigar as obras dos BRTs. Por que a opção por ônibus e não por veículo leve sob trilhos, por exemplo, para os BRTs do Rio de Janeiro? Nós todos sabemos que a nossa cidade precisa de transporte de massa e não de novas formas de se fazer o transporte rodoviário. Quais os interesses justificam que a construção dos BRTs com a opção pelo modal rodoviário? Precisamos investigar também como foram feitas essas obras, porque mesmo na semana de inauguração dos BRTs, já havia necessidade de recapeamento de pistas. Recentemente, num desses dias que choveu, acima da média no Rio de Janeiro, o BRT ficou inundado e teve que parar de funcionar. O Transoeste chegou a ser paralisado. Que tipo de obra foi feita? Que tipo de... Qual a qualidade da implementação dos BRTs na nossa cidade? E por último, mas não menos importante, eu sei que isso não é um objeto direto dessa CPI, mas nós precisamos também lançar luz sobre as remoções na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o relatório do Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas, já foram mais de 22 mil famílias removidas na cidade do Rio de Janeiro no período Eduardo Paes. 4.120 famílias removidas diretamente por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo. E o número de famílias atingidas pelas Olimpíadas e a Copa do Mundo pode chegar a 6.606 famílias. E o que precisa ser investigado? Em primeiro lugar, a Prefeitura do Rio de Janeiro desrespeitou todas as normas que estabelecem a necessidade de audiências públicas para se discutir remoção, de transparência para se discutir remoção, não respeitou as leis que determinam que os moradores têm que ser reassentados próximo do seu local de origem. Famílias foram deslocadas mais de 40 quilômetros na nossa cidade por conta das remoções. E na construção, por exemplo, do BRT, da Transoeste, perto do Túnel da Grota, chegando do Túnel da Grota daqui para lá, nós tínhamos, se eu não me engano, era a comunidade Vila Recreio 2, uma comunidade que foi arrasada com o discurso de que as pistas do BRT passariam pela comunidade. Qualquer cidadão do Rio de Janeiro pode chegar lá agora e vai encontrar todos os barracos demolidos, vazios, mas intactos, sem serem retirados, porque a via do BRT passou ao lado da comunidade e não em cima da comunidade. Aquela comunidade foi removida a pretexto da construção do BRT, mas o BRT está lá e os escombros da comunidade também. O que deixa mais do que evidente que o BRT foi um pretexto para se remover aquela comunidade. E isso vai ficar definitivamente claro quando nós passarmos ali e encontrarmos um empreendimento imobiliário de luxo no lugar de onde antes estava a comunidade pobre. Por isso, temos que apoiar a CPI das Olimpíadas, garantir que os vereadores dessa casa não transformem essa CPI em pizza.